Então, a primeira medida que os bancos tomaram, nós no Itaú Unibanco tomamos também, é de você zelar pela sua liquidez e pela sua solidez. Os bancos são, enfim, quem guarda a poupança popular, a poupança de todos nós, e o fato da população em nenhum momento ter sentido insegurança em relação à sua poupança, ao fato dela estar bem guardada, dela estar segura, isso já é um elemento de tranquilidade muito importante que não está presente em muitas crises. Logo em seguida, o que nós fizemos foi cuidar das nossas pessoas. Nós hoje temos 53 mil funcionários em home office. Nós suspendemos as demissões, né, por um determinado período de tempo, antecipamos o 13º salário, garantimos o funcionamento das agências para o atendimento ao público. E aqui, enfim, um trabalho logístico muito grande de você ter equipamento de proteção para todos os funcionários das agências, e adotamos uma política intensa de comunicação diária com todos os nossos colaboradores. Quer dizer, e o propósito do banco, nesse momento, é o de auxiliar os nossos clientes a enfrentarem os efeitos iniciais da crise, poderem atravessar a crise e se recuperarem depois. Então, aqui, enfim, de imediato, nós fizemos a prorrogação de todos os vencimentos. Em seguida, vendo que a crise seria mais longa, concedemos carências maiores, alongamos uma série de, enfim, praticamente todas as operações que venciam, reforçamos muito a tecnologia do banco para permitir que as pessoas não precisassem ir tanto às agências para suas funções essenciais, então houve um incremento enorme do uso dos canais digitais, e há uma série de linhas novas em vias de aprovação pelo governo, em que eu acho que, quer dizer, o Pronamp, o FGI, a expansão do folha de pagamento, enfim, há uma série de coisas que a gente vem discutindo há um bom tempo, cuja implementação, infelizmente, está muito mais lenta do que nós gostaríamos e que devem permitir, nos próximos meses, enfim, a continuar irrigando a economia e permitir, então, a recuperação das empresas. Nós, bancos, passamos a ser não um problema, mas uma parte importantíssima da solução para a gente atravessar esse momento que a gente está atravessando. Nunca na história do país, ou diria da história mundial, 3 grandes bancos se juntaram para fazer uma ação conjunta, e depois também os outros, para que a gente pudesse ajudar as pessoas naquele momento que estava acontecendo. E do dia 16 de março para cá, nós fizemos R$1 trilhão, foram 914 bilhões de reais em novas operações, em prorrogações, em renovações de operações. Fizemos mais de 10 bilhões 10 milhões de contratos que foram renegociados. Fizemos mais de 61 bilhões de reais de um total de 550 bilhões de reais de operações que foram prorrogadas por 60 dias, depois nós levamos isso para 120 dias e pode ser que prorrogamos um pouco mais ainda as operações, sem mudar a taxa de juros. Muito pelo contrário, a taxa de juros de lá para cá caiu, de 18,6 para 17,2, e mais 4 bilhões em folhas de pagamento. Então, teve uma série de iniciativas que os bancos tomaram para que pudesse ajudar as empresas e a população a atravessar esse momento, e ainda estamos abertos para poder fazer essas prorrogações, essas postergações. Parece que o quadro começa a melhorar, espero que a gente já tenha atingido esse pico e voltemos devagarzinho, com muita sabedoria, com muita calma, para a gente poder retomar. Então, primeiro eu quero agradecer a toda essa parceria, porque o auxílio emergencial não seria possível se os outros 52 bancos nos tivessem ajudado, porque, afinal de contas, nós estamos falando de 64 milhões de pessoas que estão recebendo todo mês o seu auxílio e mais 60 milhões que receberão o FGTS. A primeira parcela começa a ser paga na segunda que vem. Além do BEM, que é outro programa de emprego, que os bancos também estão ajudando. 8 em cada 10 adultos no Brasil receberão um benefício do governo federal distribuído pelos bancos. Então, eu acho excepcional o avanço da tecnologia. Agora, se nós não tivéssemos
dezenas de milhares de pontos de venda que vão atender a população em Acará, no interior do Pará, onde nem agência tem, e a gente teve que levar o caminhão, ou na Ilha do Marajó, que eu estou indo daqui a 3 semanas, onde só o barco chega, a gente não conseguia realmente realizar esses pagamentos. Então eu tenho um orgulho imenso, me emociona às vezes, porque como que a gente, o país alinhado e junto faz a diferença. Que os funcionários dos outros bancos ligavam para os funcionários da Caixa no meio daquele momento de fila grande e sempre davam força. Então, eu acho que a gente tem, assim, uma família, né? E realmente a gente deve anunciar agora nos próximos dias o 3º calendário. Nós já pagamos 10 milhões de pessoas na 3ª parcela do benefício e realmente é uma coisa muito importante. Em relação à pausa, nós fizemos pausa para 2,5 milhões de pessoas, né? São 250 bilhões de reais na carteira da Caixa Econômica Federal. No Pronamp, a gente já tem 175 mil empresas cadastradas e ainda teremos outras fases, porque no caso da Caixa temos 35 mil pessoas, em algumas agências nós recebemos mais de 2.000 pessoas por dia. Então você imagina as pessoas tendo essa exposição e querendo, indo no sábado, abrindo às 8 horas da manhã. Então era só para dar um pouco do que eu tenho vivido aqui, mas o agradecimento também aos outros bancos. Existe competição, que é fundamental, eu acho que a competição é crucial, mas existe sempre essa questão de ajuda, porque o sistema financeiro brasileiro não seria tão sólido, não seria tão forte, não seria tão tecnologicamente avançado se você não tivesse essa troca. A partir de agora, seja a recessão ou as dificuldades econômicas que nós vamos encontrar, vai ser muito importante nós cuidarmos de uma população enorme que se torna autônoma. Ela já era, e dado o desemprego, ele passa a ser uma posição importante dentro do tecido econômico brasileiro. O que é cuidar do autônomo? É dar a ele ou a ela todas as condições de poder acessar um sistema financeiro que, para muitos deles, pode ser algo distante. Desde o capital de giro, fundamental em níveis compatíveis ao negócio dele ou dela, mas também eu chamaria de inclusão digital para que essa pessoa, esse autônomo, possa conseguir navegar esses próximos meses. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é a inclusão digital, voltando a usar o mesmo tema, para as pequenas e médias empresas. Eu acho que cabe aos bancos, dado até o seu nível de tecnologia, de prototipar, e algumas empresas de adquirência fazem isso, a Get do Santander faz isso, que é poder proporcionar um canal digital a uma pequena e média empresa e, a partir daí, ela começar a ter a possibilidade de vender através de um canal que muitas delas jamais utilizaram. Então, acho que é importante democratizar a tecnologia muito rapidamente nos próximos meses para as pequenas e médias empresas. O terceiro aspecto é trazer essa competição extraordinária no mundo do setor imobiliário. O setor imobiliário é uma parcela importante de geração de emprego, a Caixa sempre com uma posição inovadora e competitiva, e o setor privado acompanhou como um todo, alguns mais, outros menos. O outro ponto importante, olhando para frente, é a transformação permanente do bancário em intraempreendedor. Nós não vamos poder fazer frente a uma sociedade com muito mais exigências e necessidades se cada um de nós não tomar um nível de proatividade muito maior do que nós tínhamos no passado. Sair do modelo de risco de negativação para o modelo de risco de positivação. Incorporar de verdade o cadastro positivo naquilo que nós fazemos no dia a dia, trazer esses varejistas que são parte importante para que os nossos modelos matemáticos possam ser melhores e possam atender a uma população muito maior que até então não via não só os bancos como um provedor de financiamento, mas até não tinha essa relação de confiança. Por último, 2 outros aspectos que eu acho que são importantes daqui para frente: começarmos ou se reiterar a retomada dos mercados de capitais. O Brasil passa a ter uma bolsa cada vez mais importante e não há capitalismo sem uma bolsa forte, sem a participação
dos investidores. E termino, retomarmos a infraestrutura. Todos aqui têm um papel importante. A retomada da infraestrutura passa, nós sempre reclamávamos, pela ausência de uma taxa longa de juros que fosse mais previsível, etc. Bom, hoje temos uma taxa de juros que cabe no bolso de projetos, em qualquer modelagem de projeto. Então, nós temos todos também, não abrindo mão de competição, mas pensando em coalizões inteligentes para que a gente possa continuar avançando com os investimentos necessários em infraestrutura, financiando-os. Porque, no final, o mundo está extremamente longo liquidez, não falta liquidez, então nós temos uma grande oportunidade de sermos canalizadores disso por uma nova retomada. Não é fácil, mas é importante essa mobilização da infraestrutura no país. Então, acho que vale esse momento, assim, você vê que tem uma coisa comum entre todos os bancos. Todos nós protegemos nossas equipes, todos nós fizemos o que estava a nosso alcance para apoiar a sociedade. No nosso caso, é garantindo que as pessoas pudessem realocar as suas poupanças para um perfil de risco que estivesse mais confortável no momento de extrema volatilidade do mercado. No caso dos outros bancos aqui, seja alongando, seja fazendo os pagamentos, o pleno funcionamento do mercado de serviço bancário no momento difícil e também aumentando o crédito. As estatísticas mostram que o crédito cresceu nos últimos meses. Infelizmente, a demanda por crédito cresceu muito mais. Então, às vezes, fica esse sentimento que os bancos não estão integrando. Mas os bancos têm uma missão dupla, que nem já foi dito. Eles têm a missão de proteger os depositantes e de apoiar os clientes com crédito. Então, eu acho muito importante o desenvolvimento dos novos programas que estão vindo. Acho que está muito claro para todos nós que o segmento das pequenas e médias empresas é onde realmente está faltando chegar dinheiro na ponta. Agora, a grande verdade é que na missão de proteger os depósitos, os bancos têm que tomar as suas medidas de avaliação de crédito. Portanto, os novos programas que estão sendo desenvolvidos pelo Ministério da Economia são fundamentais para ter certeza que os bancos possam fazer o dinheiro chegar, mas ao mesmo tempo respeitar o mandato que tem de seus depositantes de preservar o patrimônio deles. Todos os bancos botaram a sua capacidade de execução à disposição da sociedade. Todos nós não nos contentamos em simplesmente fazer um depósito na conta de um hospital. Todos nós usamos nossas áreas de compras para entregar máscaras, aventais, UTIs, respiradores e ter certeza que tudo que fosse doado o mais rápido possível para impactar a sociedade. Então, acho que mais uma vez os bancos deram exemplo de execução. E também o nosso mandado como banco de atacado, que é possível só por causa do desenvolvimento tecnológico, é a democratização das oportunidades de investimento. Hoje você vê através de plataformas digitais, e você vê isso através do número de pessoas entrando na bolsa, ou comprando debêntures de infraestrutura, ou comprando fundos mais sofisticados, só é possível dada essa digitalização e todo investimento que está sendo feito pelo setor financeiro em educação financeira. Eu acho que isso é algo que tem que continuar nos próximos anos.